excelência, se quiser usar o tempo todo. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de falar, senhor presidente, sobre um caso que chocou todo o estado de São Paulo hoje e que já gerou uma baixa no Ministério do governo Lula, acaba de sair a notícia, aliás, que foi a publicação de uma das principais assessoras do Ministério da Igualdade Racial, dizendo que a torcida do São Paulo é uma torcida branca, que não canta, que é descendente de europeu safado e, pior de tudo, paulista. Eu, enquanto paulista, me sinto profundamente ofendido e discriminado por esta fala dessa assessora de um ministério que deveria zelar pela igualdade racial. Mas parece que, na realidade, ela própria é uma pessoa racista. Ela própria discrimina pessoas de uma torcida de um time de futebol, simplesmente em razão da sua procedência nacional. Eu sou mestiço, sou neto e bisneto de imigrantes asiáticos e imigrantes europeus, e tenho muito orgulho disso. E o estado de São Paulo foi construído em cima da imigração. O estado de São Paulo foi construído por pessoas que vieram de fora, seja de outros estados, seja de outros países. E isso muito orgulha o povo paulista. E envergonha o governo Lula ter mantido durante tanto tempo uma pessoa, veja só, que fez mestrado em direitos humanos, mas que é capaz de discriminar a população de um estado inteiro, pelo seu mero preconceito, pela sua visão míope, pela sua visão torpe, por uma visão racista. Sai a notícia agora de que essa assessora foi demitida, de que a pressão sobre o governo Lula surtiu efeito, de que a reação dos paulistas e do estado de São Paulo surtiu efeito. Conseguimos derrubar uma assessora, uma das principais assessoras do Ministério da Igualdade Racial, que é racista. Mais do que isso, que junto com a ministra utilizou avião da FAB para assistir jogo de futebol. E isso eu digo, estava agora na comissão de fiscalização questionando o ministro Silvio Almeida. O ministro Silvio Almeida, eu posso ter várias divergências com ele, mas ele foi assistir ao mesmo jogo de avião comercial. Ele não utilizou jatinho da FAB para isso, mostrando que não tinha a menor necessidade de um ministro de Estado gastar rios de dinheiro público utilizando o jatinho da FAB para assistir jogo de futebol. Infelizmente, o ministro dos Direitos Humanos, em comissão, agora na comissão de fiscalização, foi incapaz de condenar de maneira veemente e de chamar de racismo aquilo que é racismo. Simplesmente porque isso partiu de um integrante do governo. Eu tenho certeza absoluta que se essa mesmíssima atitude partisse de alguém de oposição, partisse de alguém de direita, o Ministério dos Direitos Humanos, a Advocacia Geral da União, a Procuradoria Geral da República já teria querendo colocar essa pessoa na cadeia. Já estaria querendo mandar prender essa pessoa e todos os ministros do governo, o próprio presidente da República já teria se pronunciado. Mas o que a gente vê é um silêncio sepulcral. É um silêncio, aliás, eloquente. Um silêncio que diz muito sobre a seletividade do governo Lula na questão do combate ao racismo. Se o racista é uma pessoa de esquerda, se o racista é um integrante do governo Lula, aí pode, aí está liberado, aí não tem repreensão. Se o racismo é, entre aspas, do lado do bem, aí está tudo certo. O ministro dos Direitos Humanos tratou como se fosse outro caso como outro qualquer. Um caso como outro qualquer. Não é um caso como outro qualquer. A gente está falando de uma assessora de alto escalão de um Ministério de Igualdade Racial. E falou também como se ele não tivesse conhecimento com profundidade do assunto. É óbvio que tinha, porque saiu em todos os jornais e foi o que pautou a imprensa nacional no dia de hoje, tanto a fala racista da integrante do governo, quanto agora a sua demissão.
Então, senhor presidente, eu quero reforçar aqui a defesa da honra e da dignidade de cada paulista e de cada paulistano ofendido por essa integrante do governo, discriminado por essa integrante do governo, simplesmente porque descende de europeus ou porque é paulista, porque nasceu em determinada terra ou tem determinado sangue. Isso é o que há de mais podre na nossa história, isso é o que há de pior na história da humanidade e que foi infelizmente revivido nesse episódio infeliz por esta integrante de um ministério que deveria promover a igualdade racial, mas que na prática está servindo apenas para muitas vezes atacar a oposição, atacar parlamentares que têm opiniões divergentes sobre políticas públicas, como, por exemplo, a política de cotas. Deputado que se coloca contra a política de cotas, automaticamente, pelo governo e por parlamentares do governo, é interditado do debate. É colocado a pecha de racista. É impossível você discordar de uma política pública a não ser que você seja mau, a não ser que você ache de algo de ruim com você. A não ser que você seja racista, machista, homofóbico. E para finalizar, senhor presidente, só para deixar cristalina a hipocrisia por parte do governo petista e do Partido dos Trabalhadores, o mesmo partido que diz que é machismo votar contra cotas, seja de candidaturas, seja de cadeiras femininas no parlamento, é o partido que já votou por 4 vezes e vai votar a 5ª vez anistia para partido político que não cumpre cota para mulher. Ou seja, na hora de dar discurso bonito na tribuna, dizendo que defende as mulheres, os negros e os gays porque defendem cotas, aí eles querem aparecer e querem utilizar essas minorias como instrumento, um objeto descartável no seu projeto eleitoral. Agora, quando eles descumprem a lei que eles mesmos defenderam e eles mesmos aprovaram, aí eles se anistiam para que não tenha nenhuma punição. Aí faz acordão que não tem direita, não tem esquerda. Vota desde o PT do Lula até o PL do Bolsonaro. Obrigado, presidente. Deputado Kim Kataguiri, como presidente da CCJ-C, não é meu papel polemizar com deputados aqui, nem tampouco questionar as palavras de Vossa Excelência, mesmo como integrante do PT. Mas como pessoa, como alguém